Bom, pessoal, falar de um artigo hoje muito interessante, um artigo recente de 2025, de um assunto que a turma pergunta bastante, que é jejum. Qual é o melhor jejum? Qual é o melhor jejum no curto prazo, no longo prazo? Qual que perde mais peso? E é isso que nós vamos falar um pouquinho aqui de um artigo, deixa eu colocar o artigo que fica mais fácil, de um artigo aqui ó, de 2025, uma revisão sistemática e meta-análise, quer dizer, em termos de rigor científico, está lá em cima da pirâmide, e ele faz uma comparação entre os tipos de jejum e a restrição calórica contínua, que é a dieta, certo? Vamos falar um pouquinho então do desafio metabólico que hoje nós estamos vivendo pela obesidade e tudo que a obesidade causa, principalmente aí como alteração metabólica, lógico, questão estética também, mas metabólica, que leva a aumento de doenças. Então, hoje a obesidade leva esses riscos cardiometabólicos e a perda de peso seria muito interessante. Sendo que a restrição calórica contínua é você restringir calorias de forma contínua, frequentemente falha no longo prazo, porém é a mais comum. Então a gente vai fazer comparação de jejum com a restrição calórica contínua. Por quê? Porque o jejum surge não, né? Já existe há muito tempo, mas ele pode ser uma alternativa, né? E apesar da restrição calórica contínua e do jejum ter muito tempo, essa comparação nunca tivemos artigos ou bases científicas tão significativas. Então aqui, ó, vamos falar o quê? Restrição calórica contínua super importante, mas ela falha no longo prazo. Será que o jejum pode ser uma maneira melhor? Então, como é que foi feito esse trabalho? Foram incluídos aí 99 ensaios clínicos randomizados, que é um rigor científico muito bom. Então, a gente fez os autores fizeram uma meta-análise disso aqui, onde participaram 6.582 pacientes, a maioria mulheres, com condições de saúde pré-existente. Então, o paciente tinha sobrepeso ou obesidade, poderia ter alguma condição como, por exemplo, diabetes, e a duração média do acompanhamento foi de 12 semanas. E como é que foram feitas aqui as comparações? Então a gente tem que definir esses grupos para vocês entenderem como é que vão ser os resultados. O grupo controle não tinha nenhum tipo de restrição calórica nem de tempo, tá? Esse CER é a restrição calórica contínua, aquela pessoa que está fazendo dieta. Então ele tem uma restrição calórica. TRE é uma restrição de tempo. Então a pessoa que faz o jejum intermitente, por exemplo, só come de meio-dia às 8 da noite e fica aí 16 horas em jejum. Então restrição de tempo. Esse AD é de dias alternados. Então, um dia a pessoa come de forma normal, no outro dia ela faz 24 horas de jejum, no outro dia normal, no outro dia 24 horas de jejum e assim vai. E esse HD seriam jejuns de dia inteiro fixos, tá? Então, por exemplo, o paciente faz um jejum de 24 horas, vou dar um exemplo, 2 vezes por semana e ele segue uma dieta 5-2. Durante 5 dias ele come de forma normal, durante 2 dias ele faz jejum, certo? Seria uma forma mais light aqui do jejum de dias alternados. E ele começou a comparar todos esses. Paciente controle liberado, né? Restrição calórica, que é o que a gente vai comparar com todos eles. Então, restrição de tempo, dias alternados de 2 dias, por exemplo, de jejum, que são o dia todo, né? E aqui, se vocês for ver, a relação aqui das linhas representa quando tem mais relação científica. Então, quanto mais espessa a linha, mais dados científicos e mais a gente pode confiar. E aqui a gente começa round 1 aqui. Quais são as estratégias, né? Então, as intervenções, todas elas ganharam do paciente controle. 1,7 quilos até 3,4 quilos. Então, todas as estratégias ganharam do paciente que estava com aumento liberado. Só que não era isso que a gente estava querendo comparar. A gente já sabia que quem fizer algum tipo de restrição calórica vai melhorar de quem não está fazendo. O que a gente quer controlar é isso aqui, ó. A restrição calórica, viver em dieta, né? Estar em dieta durante este período, é melhor do que a restrição de tempo? Não. Então,
quem faz a restrição calórica contínua comparado com quem faz jejum intermitente teve um empate estatístico. Quem faz a restrição calórica com aquele jejum, por exemplo, 5.2, fica um dia sem comer, também teve um empate estatístico. O que ganhou da restrição calórica? Jejuns em dias alternados. Então, o jejum em dia alternado entregou aí 1,3 quilos de perda de peso quando a gente comparou com a restrição calórica, que também entregou perda de peso, só que em dias alternados ganhou, certo? Então, isso aqui nada mais é do que uma comparação, tá? Então, quem foi o rei aqui? Jejum alternados, que ganhou do tempo, da restrição de tempo, que é o jejum intermitente, por 1,6, e ganhou de dias inteiros de jejum por 1,0. Então, aqui a gente comparou todos com a restrição calórica, os dias alternados ganhou. E quando a gente compara em dias alternados com restrição de tempo e com dias inteiros sem comer, aquele padrão 5,2, o jejum em dias alternados foi o que mais entregou peso. Porém, aqui vem um problema. Quando a gente está falando disso, quando a gente está falando desse artigo, a gente falou que a média foram de 12 semanas, mas tiveram trabalhos aqui até 52 semanas. E o que se percebeu? Se percebeu que na fase 1, na fase inicial e a fase média aqui de 12 semanas, a gente já viu que o jejum em dias alternados entregou mais perda de peso. Porém, quando a gente começa a alongar isso e vai para 24 semanas, principalmente aqui em 36 semanas, a gente percebe que qualquer benefício de qualquer uma dessa estratégia, qualquer benefício superior de uma estratégia comparada com a outra, ele se desfaz. Então, todas elas acabam entregando o mesmo resultado durante um período de tempo, certo? Antes de falar a conclusão, deixa eu falar para vocês que além da perda de peso, que é aí um ponto objetivo que a gente está estudando, a gente teve outros ganhos, como a gente falou, das alterações metabólicas. Então, os dias alternados melhorou o colesterol, os lipídios, e melhorou a pressão arterial, pressão sistólica. O de tempo jejum intermitente, por exemplo, ele elevou um pouquinho o colesterol. E essas diferenças, não houveram diferenças clínicas aí, principalmente no colesterol HDL e na hemoglobina glicada, certo? Bom, custo desse sucesso, né? O custo do sucesso do jejum em dias alternados. A gente precisa ver, e a gente já viu, que no longo prazo as pessoas acabam desistindo. Então vamos para o mundo real. Na sexta semana, né, um mês e meio de trabalho, 74% das pessoas estavam aderentes a essa estratégia. Na 52ª semana, apenas 22%. Então você vê que a adesão no longo prazo diminui muito em todas as formas de jejum. E quando a gente faz jejum sem estar muito preparado, seja ele em dia alternado, seja ele em dias inteiros, né, seja ele restrição de tempo, a gente pode ter alguns efeitos colaterais, que na maioria foram efeitos colaterais leves, principalmente na fase inicial. Então vamos para uma receita final aqui, uns passos que esse artigo traz como informação para a gente. Jejum não é milagre, é só uma ferramenta que a gente pode utilizar para uma estratégia específica, seja ela perda de peso, seja ela controle metabólico. Se você quer algo rápido, aí nós estamos falando aí abaixo de 6 meses, mas pelo trabalho principalmente abaixo de 24 semanas, talvez o jejum em dias alternados seja o que vai dar o maior impacto estatístico no curto tempo. O problema é que, à medida que o tempo vai passando, essas estratégias ficam muito difíceis da gente mantê-las, certo? E onde que entra uma parte aqui que é fundamental, fator humano. Como a gente vê que todas elas se igualam no longo tempo, a gente vai ter que achar alguma questão para fazer, para estimular o nosso paciente ou para você se estimular para que você consiga ter uma qualidade de vida sem significativamente piorar ao ponto de você desistir de fazer essa intervenção. Então,
Esse é um artigo que eu acho que deve ter decepcionado alguns de vocês. Eu confesso que não é surpresa para mim, porque como eu atendo muitos pacientes, a gente vê a dificuldade de manutenção de estratégias em que o paciente se sinta muito restrito na sua vida, e aí acaba caindo a qualidade de vida. Então, o papel do profissional de saúde, eu me incluo aqui, é a gente achar estratégias, a gente mudar a estratégia, a gente estimular, mostrar novos pontos para que o paciente entenda que cuidar da saúde não é durante curto tempo, é até morrer. Então, se isso fez sentido para você, curta esse vídeo. Se você acha que pode fazer sentido para alguém que está aí fazendo esse tipo de intervenções sem nenhum cuidado médico, mande para ele esse vídeo que eu acho que pode ajudar. Tá bom? Até o próximo vídeo.